com o Sol entrando em Câncer. Parece um momento fofinho, mas chegamos ao pico, ao auge. As principais tensões de 2021 devem acontecer, ou já estão acontecendo neste momento. Preparados para este Sol em Câncer? Hoje a gente vai falar com a Vanessa Tuleski e o Léo Lins, e a gente vai entender um pouco melhor dessas tensões astrológicas. Parece um momento fofinho, né? Mas eu já estou contando os dias aqui, porque a Vanessa já me deu um spoiler. Vamos falar de tensões, mas no início, em janeiro do ano que vem, as coisas começam a ficar um pouquinho mais leves. Já estou aqui com a minha xicrinha de Natal, porque já veio com uma brincadeira para a gente levar a coisa um pouco mais leve. Já vamos nos preparar para esse momento de tensão e já contar os dias para quando as coisas melhorarem. Então, temos uma conversa tensa, é isso? A gente vai tentar aliviar um pouco o tom aí da conversa, mas trazemos verdades, né, Vanessa? Verdades, a astrologia é verdade. A astrologia não vai ficar passando a mão, passando pano para ninguém, né? Isso, e lembrando que às vezes certas coisas também são necessárias, são aprendizados, vamos colocar assim. Por que a gente vai falar agora, né, dessa entrada do Sol em Câncer, do solstício de inverno para a gente? Na astrologia tem também uma abordagem mundial, a gente chama de mundial ou mundana. A gente sempre usa os mapas das estações do ano, ou seja, primavera, verão, outono, inverno, para entender um pouco assim do contexto, né, coletivo, social. E aí esse mapa, né, que no caso a gente sempre monta o mapa para cada capital. Então, por exemplo, no Brasil a gente monta o mapa calculado ali para Brasília, né, que é a capital do país. E esse mapa ele realmente enfatiza algumas tensões. Mas de qualquer modo, no que o Sol entra em Câncer, a gente avalia, no caso, também quem é que manda em Câncer? A Lua. E para o Brasil, a Lua está em Escorpião e na casa 8. Então, assim, realmente é uma propulsão, é uma força aí para trazer as tensões e para a gente ter que administrar toda essa situação do coletivo. Então, são vários pontos aí que a gente tem para bater papo, né, Vanessa? Com certeza. Tem até o lado bom, né, dessa Lua em Escorpião, que ela está fazendo um trígono para o Sol e para o Júpiter que está em Peixes. O trígono é uma figura harmoniosa, né? Especialmente um grande triângulo. Então, o que a gente tem à disposição agora é um grande insight de intuições. Isso está muito forte, está muito aflorado, e isso pode ser um guia de como é que você vai se movimentar nas próximas semanas, que, como a gente vai relatar aqui, vão ser semanas desafiadoras. E a ideia da astrologia é como se você dissesse assim, olha, vai nevar, sai com casaco, sai preparado, essa que é a ideia. Então, também uma outra coisa que eu queria acrescentar a tudo isso, num ano onde você tem, do começo ao fim, literalmente, né, foi desde o início de 2021 e vai ser até dezembro, um aspecto de Saturno com Urano, para ser bem criterioso, não é um ano assim de, vou abrir uma empresa, vou abrir um grande negócio. Tem que ser muito bem planejado, muito bem estruturado. E aí eu estou falando assim, você tem que ter um fundo de caixa, uma reserva assim espetacular para o negócio decolar. Segundo ponto, esse mês de julho, né, a gente vai ter Marte com Saturno, Marte de uma forma diferente, a Vênus, vamos dizer assim, a gente está abordando aqui como o poder aquisitivo, enfim, o Marte, gente, é o poder de empreender. Então, quando a gente fala assim dos empresários, quando a gente fala de alavancar um negócio, dar início a alguma coisa, é com Marte que a gente fala. E Marte agora também vai entrar numa fase complicada, né? Então, realmente, julho não é um bom mês assim, vou começar um negócio. Pense bem, né? Pense bem. E já no dia 26, Marte fica em oposição com Saturno, que está em quadratura com Urano, é isso? Isso, começa aí essa oposição. E detalhe, no dia 26, a Lua vai passar por Aquário, é o signo onde Saturno está, então a Lua vai somar força. Gente, a Lua é tão rápida, tão sutil, né? A gente fala, uau, a Lua. Mas sempre quando ela passa e soma forças, é como se fosse um detonador. Então, dia 26,
pode ser um momento, assim, um dia, aliás, né, onde a gente esteja muito suscetível, muito reativo às situações, as coisas sejam tomadas assim como uma castração, como enfim, um obstáculo, e a gente tente responder aquilo forçando situações, e não é a melhor situação. O aspecto exato, Marte-Saturno, se dá no dia 1º. Então, assim, no dia 26, Marte começa, e dia 1º é o aspecto exato, Marte oposição Saturno, né, que é um aspecto onde Saturno está forte em Aquário, e o Marte ele não encontra a possibilidade dele evoluir, dele caminhar, dele fazer as coisas que são de Marte. É uma energia, gente, de Marte com Saturno, é uma energia atravancada. É uma energia que ninguém merece para começar um negócio, um empreendimento, uma ação. Quando você está lidando com Marte com Saturno, tudo é muito cansativo, tudo é muito Não, agora eu travei. Obstaculizado. Isso, tudo cheio de obstáculo. O Saturno me travou, gente. Então, é tudo cheio de obstáculo e é muito cansativo. É como se você encontrasse um monte de barreira, um monte de porta. E esse aspecto ele também tem uma característica que eu acho bastante difícil, que é a agressividade. É um aspecto que os antigos reconhecem como extremamente agressivo. Então, mais ou menos até o dia 10 de julho, 9 de julho, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a energia de provocação, de agressão, de briga vai estar extrema, tá? Inclusive, também a gente vai ver isso entre países, porque... Essa foi justamente quando o Marte estava em conjunção, acho que com Urano, é isso? Isso. Teve aquela confusão toda nos Estados Unidos, a invasão no Capitólio, não foi isso? Foi a conjunção Marte-Urano e quadratura com Saturno, exatamente. E que é uma energia realmente assim de explosão. Dentro do que a Vanessa estava falando, Marte e Saturno são reconhecidos como planetas secos, né, em astrologia. E imaginem, seco com seco, fica ríspido, fica duro, fica difícil. Então, é como a Vanessa falou, parece que, sabe, não é só, como ela deu exemplo de 10 fiadores e etc e tal, para conseguir alugar uma casa. A simpatia fica realmente difícil, né? Então, a gente fica mais, assim, irritado, mais seco, tudo é mais difícil, tudo é mais, sabe, no confronto mesmo, e dificulta bastante as relações. Tem alguma questão que fala, porque você fala muito nessa questão de Marte, Saturno e Urano, essa tensão entre esses 3 planetas, você fala de uma questão mundial. O que marca você poder ser mundial, essa agressividade toda? Quando a gente fala em Marte com Saturno e Marte com Urano, porque eles vão acontecer em paralelo, nós estamos falando de forças fortemente repressivas. Marte com Saturno é baixar a porrada, tá? É muito repressivo. Agora, o Marte com Urano é extremamente rebelde. E lá no início do ano, aconteceu o contrário. O Marte estava conjunto a Urano e quadrando Saturno. Sim. Então, o que aconteceu? Primeiro rolou aquela invasão, e aí nós vamos conter. Foi um movimento uraniano e depois saturnino. Agora a gente vai ter um movimento contrário, vamos colocar assim, na verdade, envolvendo todos esses personagens, porque o Marte já não vai estar mais junto com o Urano, ele vai estar quadrando com o Urano e se opondo a Saturno. Então, é uma energia de acontecimentos inesperados, tá? E contar também que Marte e depois Vênus vão estar em Leão. Isso lembra muito líderes autocráticos que fazem o que querem e às vezes querem contra uma ordem mundial, um Saturno em Aquário, que seria o poder do coletivo, a questão toda do coletivo é do Saturno em Aquário. Então, a gente pode esperar atos isolados, eu colocaria 3 loucados, tá, de líderes, colocando situações de tensão. Então, vão explodir, a gente já sabe que vão explodir ali tensões em várias partes do mundo, né? Muitas vezes com essa energia leonina, autoritária. E aí todo o bafafá que vai se fazer em torno disso. Quando é que os Estados Unidos entram para fazer alguma coisa? Que os Estados Unidos são a polícia do mundo.
né? Então, a gente já está esperando uma época extremamente difícil, extremamente tensa, e com muita, vamos usar essa palavra, treta também, até no coletivo menor, que é assim, aquelas notícias, né? Briga em boate, 3 pessoas se estapeiam, isso no mais suave, né? Isso quando não é tiro, porrada e bomba, né? Porque essa energia para a astrologia é uma energia, gente, muito violenta, tá? Muito puxada, muito violenta. Então, fica um recado aqui para se cuidar, porque é uma energia, inclusive, também de acidentes. A gente pode esperar, nessa época, acidentes acontecendo. Então, é uma época que vai nos assustar, de certa forma, porque sempre quando começa a rolar muito acidente, ainda mais com uma pandemia, que causa uma vulnerabilidade, gera um susto. E na vida pessoal, se a gente não tomar cuidado, a gente também pode comprar briga, às vezes mais triviais. Então, a gente está entrando numa energia de muita tensão. E essas oposições, elas ciclicamente mostram que algo chegou ao auge. Começou numa conjunção no ano passado e chega agora numa oposição que é assim, e agora, José? É como se você pergunta, você vai para onde, José? E a quadratura Saturno-Urano, que caracteriza 2021, é um aspecto, gente, de quebra de paradigmas. Que é maior quebra de paradigma do que o Faustão sair dos domingos, gente? Posso trazer só uma curiosidade? Sim. O Faustão, ele tem o Sol, se eu não estou enganado, 11 de Touro em oposição à Lua, 11 de Escorpião. Ou seja, ele está sendo pego em cheio por essa quadratura Saturno-Urano. Então, pensem assim, uma pessoa tão estável, tão duradoura, né, como ele, afetado em cheio por esse aspecto. Ou seja, ele já estava programando uma reinvenção. Perfeito, ele já estava programando uma transição para ele, mas ele foi pego de surpresa por uma situação. Então, são coisas desse nível, né? A gente tem que fazer tudo muito bem planejado, tudo muito bem estruturado. E como a gente estava falando, uma oposição é o auge de um aspecto. Esse aspecto entre Marte e Saturno, ele começou lá atrás, no início da pandemia, em março de 2020. O segundo semestre inteiro, Marte em quadratura com Saturno, né, que Marte retrogradou, estacionou ali no final de Áries e ativou a tríplice conjunção que estava no céu no ano passado, e agora a gente chega no auge, né? A gente chega no ponto mais alto, ou seja, ainda é importante a cautela, a prudência. Eu acho que o final de tudo, vamos dizer, a gente vai se encaminhar, a gente vai superar tudo isso, mas ainda não é chegada a hora. A gente ainda tem, assim, esse pedágio para pagar agora. Qual que é o problema da história? O Marte com Urano dá vontade de chutar o balde, mas não é recomendável, porque a oposição do Marte com Saturno fala que ainda não está maduro. Então, a gente vai ter que segurar uma grande impaciência. E isso pode ser sentido por todos nós em alguma área da nossa vida, área em que poderemos estar muito impacientes com a lentidão, com a espera, com a demora. E a gente não vai poder dizer, bom, eu vou apertar o botão e tchau, ejete, né? Porque o Urano dá vontade de apertar o botão de ejete. Então, por isso é uma tensão astrológica. Por isso é difícil lidar com esses dois aspectos. Porque são forças totalmente díspares acontecendo, né? E o Marte, para a astrologia, é um detonador. Então, ele é um detonador de todas essas instabilidades do Saturno com Urano. O próximo detonamento vai ser em novembro, quando Marte vai visitar Escorpião. Então, assim, a gente pode esperar o mês de julho como um mês em que vão explodir coisas no mundo, pipocar coisas no mundo, como pipocar em janeiro. Janeiro já começou agitado, e quem acompanhava que o personagem já sabia disso. E aí a gente vê também o reflexo, às vezes, na nossa vida pessoal. Então, a gente citou o exemplo do Faustão, para vocês entenderem como que o ciclo macro se manifesta na vida de uma pessoa, que subitamente faz uma mudança, que, como o Léo muito bem colocou, ele já queria se reinventar. A vontade de se reinventar é característica de Saturno com Urano.
Só que, assim, não é tão fácil. O Saturno com Urano fala que tem todo o esforço para você conseguir se reinventar. Essa cautela que o Léo está pedindo, né, que tem a ver com o aspecto, né, é uma grande prova deste momento. Como se fosse assim, o tio Saturno falando, aguenta, entendeu? Porque o Urano vai falar assim, que aguenta nada, sai fora dessa. Mas aí cada um vai ter que analisar a sua situação. Será que eu posso sair fora? E na semana seguinte, né, que esse aspecto começa, entre 6 e 11 de junho, Vênus entra no meio da história. E aí, qual que é o grande problema? Você, com essa raiva toda, pode descontar em alguém, entendeu? Ou seja, vai ter uma tensão, essas tensões que já estão internas, né? Elas podem ir para as relações, mexer com bolsa de valores, tá? Esse é um mês também de mexida financeira, que pode rolar alguma coisa. Em janeiro, eu acho que deu uma mexida nas bolsas, né? E aí, nessa semana seguinte, de 6 a 11 de julho, já tem isso, uma tensão também nas relações, tá? Então, assim, se eu fosse dar uma dica para a galera que está solteira, eu não estou achando essa fase lá muito boa para encontrar alguém. E, digamos assim, quem está meio estremecido com a sua pessoa parceira, tem que tomar cuidado, porque a tendência aqui é muita porrada e até potencial de separação. Claro que daí depende da solidez da própria relação, mas a gente não está numa época fácil para relações, e eu, às vezes, quando faço os artigos de previsão, eu aviso, gente, esse mês Vênus vai estar fofa o mês inteiro, aproveitem. E não é o caso agora, é uma Vênus delicada, inclusive, para dinheiro. Não se enganem com essa Vênus em Câncer, é isso? Até porque ela entra em Leão também. É verdade, é verdade. E, assim, é um aspecto que dificulta muito a conciliação, o acordo, né? Enfim, a gente tem, no dia 6, eu vou falar o auge, né? No dia 6, a oposição exata, Vênus a Saturno, e para ajudar, no mesmo dia 6, Mercúrio volta à quadratura exata com Netuno. Então, é aquela coisa de não tá bom, eu ainda quero explicar, ainda quero discutir relação, ainda quero falar, fica uma confusão, fica uma nebulosidade, ninguém entende ninguém, e as pessoas estão pouco dispostas também a compreender, né, o ponto de vista do outro. No dia 8, tem a quadratura exata de Vênus com Urano, né, que aí a tendência mesmo a chutar o balde, a achar que agora vai ser tudo do meu jeito, vamos supor, né, de um jeito sem acordos, sem limites. E vamos entender também que essas oposições, a gente está falando muito assim, é o auge, é o ponto mais alto, mas a oposição na astrologia, ela tem, ao mesmo tempo, um antídoto, vamos dizer assim, né? Que é você tentar aproximar o significado dos dois planetas. Então, quando a gente falou, por exemplo, de Marte com Saturno, a ideia aí é agir responsavelmente. Vênus com Saturno é a paciência com o outro. O problema é quem está no meio do caminho, que é Urano, que incita, né, a gente a querer as coisas com mais pressa, seja na atitude do Marte, seja na amorosidade, nas relações, né, com Vênus. Então, gente, nunca foi tão verdade a história de a pressa inimiga da perfeição, né? As coisas podem ser conduzidas por esse momento, mas é importante desacelerar. Vanessa e Léo, muitíssimo obrigada. Queria muito te dar um abração gigantesco. Vanessa, imenso, que saudade de lives presenciais com vocês, de estar com vocês. Mas, diante de tudo isso, diante desse Sol e oposição a Plutão, um desejo é que a gente se cuide. Mantenham-se em segurança. Sim. Que a gente possa ficar bem. Feliz. Foi muito bonita mesmo. Foi uma grande sinergia. Obrigada, eu só tenho a agradecer a vocês. Foi ótimo. E que seja de proveito para todos, né? Para todos nós. Tá sendo. Muitíssimo obrigada. Então,
Até logo, gente. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Até logo. Espero que vocês possam mandar as dúvidas de vocês. Mandem nos comentários. A gente manda para a Vanessa e para o Léo, se vocês tiverem alguma dúvida ainda. Se vocês quiserem todas as datas de todos os aspectos, a gente tem um artigo bem legal, que chama Calendário Astrológico. O pessoal vai botar nos comentários, por favor, se puderem colocar nos comentários. Tem as datas de todos esses aspectos e de todos os outros aspectos do ano, mês a mês. Então, vocês podem acompanhar. Bem legal esse calendário, bem completo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.